Oi, gente! Hoje a gente vai direto para 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, uma das maiores crises do capitalismo, mas a gente não vai para Nova York, a gente vai lá para a Holanda, para falar do auge da produção do nosso artista de hoje. Hoje a gente vai analisar a composição em vermelho, azul e amarelo de Piotr Mondrian. Começando então pela nossa análise visual, a primeira coisa que a gente percebe olhando essa composição é que ela é assimétrica, ou seja, os elementos não estão organizados ao redor de nenhum eixo de simetria. Além disso, a gente consegue ver os planos dela e a gente percebe que ela só tem um plano compositivo. Ao contrário das outras obras que a gente já analisou aqui no canal, aqui ela não está simulando camadas e profundidade. Ela é um exercício de divisão do espaço. Começando então, no canto superior direito, a gente já tem a forma de maior tensão visual da composição, esse grande quadrado vermelho. Além de ter muita tensão por causa do seu tamanho, a cor ela se destaca bastante ao nosso olhar. Tanto por a gente atrelar essa cor sempre a perigo e ao sinal de alerta, quanto a ter estudos que dizem que essa é uma das primeiras coisas que a gente começa a reconhecer biologicamente. Em oposição a esse grande quadrado vermelho, a gente tem no canto inferior esquerdo um quadrado azul. Na verdade não é um quadrado, a gente acaba percebendo ele como um quadrado porque os lados são aproximadamente iguais. E da relação de proporção dessas duas formas, a gente vai entender como o Mondrian vai construir a lógica compositiva para equilibrar essa composição. A gente vê aqui que o quadrado azul cabe 9 vezes dentro do quadrado vermelho. Ou seja, o quadrado vermelho é 3 vezes maior do que o quadrado azul. E essa proporção dos terços é a mesma lógica que a gente estuda na divisão do campo visual, mas aplicada nas formas compositivas entre si. Logo acima desse quadrilátero azul, a gente tem dois retângulos brancos verticais. E o peso deles vai ser contrabalanceado com esse grande retângulo horizontal que está à direita desse quadrado azul. E a gente vai perceber entre essas três formas também uma relação de proporção, sendo que os retângulos verticais, os dois juntos, cabem dentro desse retângulo horizontal. Completando a composição e ajudando a distribuir essa tensão visual causada da relação do quadrado vermelho com o quadrilátero azul, a gente tem no canto inferior direito dois quadrados do mesmo tamanho, sendo que um deles é amarelo. Esse quadrado amarelo ele vai chamar o nosso olhar para aquele canto da obra. E unindo essas formas vermelhas, azuis, amarelas e brancas, a gente tem uma forma preta, que é bem complexa, mas que o nosso cérebro tende a reduzir ela a linhas verticais e horizontais. E dentro dessas linhas, elas têm quase toda a obra a mesma espessura, mas dois pontos têm uma espessura um pouco maior do que as outras, e eles também servem para distribuir o nosso olhar na composição, criando dois pontos de tensão visual que estão fora dessa diagonal. E isso tudo equilibra a obra. Essa obra ela parece simples no primeiro olhar, né? Um quadrado vermelho, um quadrado azul, um quadrado amarelo e o resto branco e preto. Mas logo a gente consegue ver que ele trabalha a relação da proporção entre as formas para criar um equilíbrio de um jeito muito sofisticado. E o que eu sinto quando eu olho para essa obra? A primeira coisa que eu percebo é esse grande contraste entre preto e branco que são opostos. Além disso, a gente tem a relação entre três cores primárias, que geralmente são trabalhadas com cores que complementam elas para facilitar a nossa percepção. Essas três cores relacionadas, elas criam mais contraste visual. E tudo isso me dá muita tensão visual. Eu vejo essa obra muito tensa, tentando se equilibrar. E o que me faz sentir tensão? Quando eu olho para essa obra eu fico tenso, sinto uma grande tensão de entender que equilíbrio é esse que ele está propondo. Vamos então agora falar da obra do Piotr Mondrian e da influência dele na sociedade. O Piotr ele nasceu numa família camponesa super religiosa. Tanto é que ele começa a ter contato com as artes por causa de um tio dele que era pintor, e ele tem muita vontade de seguir nesse caminho, mas ele encontra grandes restrições da família por causa da religião. Eles acreditavam que seguir esse caminho era uma espécie de pecado e uma espécie de se perder dos dogmas religiosos. E aí, o Piotr, para contornar essa situação e conseguir interagir com a arte, que era um desejo muito forte dele, ele vai e segue a carreira de professor. Ele propõe para a família dele que ele vai estudar artes, mas focado em ser professor e não ser artista. E aí ele vai ter a aprovação da família e vai seguir nesse caminho, se formar e exercer a magistratura. A gente vai ver que mais pra frente a religião vai acabar influenciando ele no modo de pensar a pintura. A religião em si não, mas um espiritismo. Mas então ele está seguindo essa carreira de magistratura, só que em paralelo ele vai desenvolver os trabalhos artísticos dele, as pinturas. Fazer os seus estudos de árvores até que ele consiga desenvolver uma linguagem própria. E
junto com isso, ele vai se envolver cada vez mais nos movimentos artísticos e de vanguarda que estão surgindo na Holanda, vai fazer viagens a Paris, por exemplo. E se envolvendo nesses movimentos, ele vai acabar abandonando essa carreira de magistratura e começando a viver só da arte. E hoje a gente encontra a obra dele em vários museus importantes e em coleções importantes. Mas eu falo isso de todos os artistas aqui, né? Porque no fundo todos eles já estão estabelecidos. Acho que talvez no futuro a gente pode pensar num quadro de novos artistas, talvez. Pensando então no impacto mais sociocultural da obra do Mondrian, como eu falei, ele vai se envolver com várias vanguardas europeias e movimentos artísticos, até que ele vai criar o próprio movimento, que vai chamar de Still. E esse movimento ele vai envolver uma gama de produção visual, design, arquitetura, pintura, escultura, design gráfico. Ele vai ser divulgado por meio de uma revista, mas também vão ter as obras que vão concretizar esse movimento. E esse movimento, a gente vai ver que ele tem uma linguagem muito própria. E dentro dessa linguagem, ele vai ter uma busca por um purismo formal que vai acabar por influenciar o funcionalismo que a Bauhaus vai propor dali para frente. Então, quase todo objeto funcional tem um pouco dessa característica que o Mondrian propôs nesse movimento. Além disso, a gente vê que a obra dele influenciou diretamente, pictoricamente, algumas coleções de moda, como por exemplo da Yves Saint Laurent, algumas da Hermès, até algumas coisas da Nike. Vamos falar então da parte mais rica do trabalho do Mondrian, que é essa pesquisa de linguagem que vai chegar nessa síntese visual, que vai culminar nesse neoplasticismo e nesse movimento de Still. O legal do Mondrian é que a gente tem um registro pictórico muito vivo de como ele foi abstraindo da figura até chegar no abstracionismo puro. Então vamos ver 4 obras dele aqui que ele vai passando por alguns movimentos e algumas experimentações e a gente vai entender o raciocínio da cabeça dele. A primeira é essa árvore, que ela tem muito do impressionismo e do pós-impressionismo. Essa árvore, ela avança para um estágio que tem mais a ver com o simbolismo e onde ele já começa a experimentar com um pouco de geometria aqui, bem circular. E aí ele vai começar a buscar mais uma síntese das formas. E ele vai passar por esse cubismo, e é outra árvore que ele está pintando, onde ele chega nessa forma cubista já quase abstrata. E aí, por fim, ele vai entender que o que ele está buscando é uma síntese de cores e de linhas e formas. Então ele vai trabalhar sempre linhas ortogonais e cores primárias, e vai chegar nessa época que é chamada de neoplasticismo. Então, colocando aqui as 4 juntos para a gente ver essa evolução. E o legal é que esse neoplasticismo e essa busca por uma síntese formal e um equilíbrio matemático, visual, vai influenciar, como eu falei, o funcionalismo e todos os objetos de design a partir dele. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu tenho certeza que todo mundo já viu o Mondrian, porque ele virou tipo uma estampa que as pessoas usam e reproduzem, mas eu acho que é sempre bom lembrar da onde veio o pensamento para a gente entender a importância daquilo. Me fala aqui o que vocês acharam da obra dele, de conhecer um pouco dessa história. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e ficar sempre ligado nas atualizações. Me segue lá no Instagram. Olha só quanto recado, gente. Me segue lá no Instagram para ver um pouco mais da minha vida e da onde eu tiro esse conhecimento. E a gente se vê em breve com um vídeo de design, histórias do design e outra análise semana que vem.